E se eu te contar que Cristóvão Colombo nunca pisou na América do Norte? Que Napoleão não era baixinho e isso foi propaganda inglesa? Ou que a Coca-Cola manteve negócios com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial? A história que você aprendeu na escola é mentira. Ou pelo menos não é a história completa. Hoje eu vou te mostrar 5 polêmicas históricas que são completamente escondidas ou distorcidas. E te garanto que pelo menos uma dessas vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre história. Mas antes de começar, deixa eu avisar. Esse vídeo vai incomodar, vai desafiar o que você acredita. E se você não está preparado para ter suas certezas abaladas, é melhor sair agora. Ainda está aqui? Então bora desenterrar os esqueletos do armário da história. Vamos começar destruindo o maior mito da história ocidental. Cristóvão Colombo descobriu a América. Primeiro, não dá para descobrir um lugar onde já viviam milhões de pessoas. Quando Colombo chegou no Caribe em 1492, estima-se que entre 50 a 100 milhões de indígenas já viviam nas Américas. Eles não estavam esperando ser descobertos. Segundo, Colombo nunca pisou na América do Norte. Ele chegou nas Bahamas, explorou o Caribe, visitou a América Central e do Sul, mas nunca colocou os pés no que hoje são os Estados Unidos ou Canadá. Então por que diabos os US celebram o Dia de Colombo? Política. Pura política. Terceiro, e esse é o mais polêmico, Colombo não foi nem o primeiro europeu a chegar na América. Os vikings chegaram à América do Norte por volta do ano 1000, quase 500 anos antes de Colombo. Existe um sítio arqueológico em Newfoundland, no Canadá, chamado L'Anse aux Meadows, que prova que vikings estabeleceram um assentamento lá. Isso não é teoria, é fato comprovado. Mas espera, tem mais. Existem teorias com evidências razoáveis de que fenícios, polinésios e até chineses podem ter chegado às Américas antes de Colombo. A história marítima é muito mais complexa do que Colombo cruzou o oceano e descobriu tudo. E aqui vem a parte que ninguém fala. Colombo foi um genocida. Não é exagero, não é revisionismo. Os registros dele mesmo mostram que ele escravizou, torturou e massacrou populações inteiras de indígenas. No Haiti, a população indígena taíno era de aproximadamente 250 mil pessoas, quando Colombo chegou em 1492. Em 1550, apenas 58 anos depois, restavam menos de 500. Isso é 90,8% de extermínio. Então não, Colombo não descobriu a América. Ele iniciou um dos maiores genocídios da história humana. Mas isso não cai na prova, né? A Biblioteca de Alexandria. Todo mundo conhece a história. A maior biblioteca do mundo antigo, queimada num único incêndio catastrófico, perdendo todo o conhecimento da humanidade. Só tem um problema. Isso é mentira. A Biblioteca de Alexandria não foi destruída num único evento dramático. Ela morreu devagar, ao longo de séculos, por negligência, falta de financiamento e desinteresse político. Mas espera, vamos com calma porque essa história é cheia de reviravolta. Primeiro, ninguém sabe exatamente quando ou como a biblioteca foi destruída. Existem pelo menos 4 teorias principais. Teoria 1, Júlio César acidentalmente queimou parte dela em 48 a.C., durante uma batalha naval. Mas registros mostram que a biblioteca continuou funcionando depois disso. Teoria 2. O imperador Aureliano destruiu durante uma guerra em 270 d.C., mas, de novo, há registros de uso posterior. Teoria 3. Cristãos destruíram em 391 d.C. sob ordens do patriarca Teófilo. Essa é a mais aceita, mas não há evidência direta de que queimaram a biblioteca principal. Teoria 4. Muçulmanos queimaram em 642 d.C. Mas essa história só aparece em textos 500 anos depois do evento, então é provavelmente propaganda. A verdade mais provável?
A biblioteca morreu de morte lenta, sem investimento, sem manutenção, sem interesse dos governantes. Os pergaminhos se deterioraram, os estudiosos foram embora e, eventualmente, não sobrou nada. Mas aqui vem a conspiração que ninguém fala. E se a Biblioteca de Alexandria não era tudo isso que contam? Não existem registros arqueológicos concretos das dimensões exatas da biblioteca. Tudo o que sabemos vem de textos antigos que frequentemente exageravam. Pode ter sido uma biblioteca incrível? Sim, mas pode ter sido só uma biblioteca normal que a gente romantizou? E tem mais, grande parte do conhecimento perdido de Alexandria não foi perdido. Muitos textos foram copiados e preservados em outras bibliotecas do mundo antigo, especialmente em Constantinopla e no mundo islâmico. Então a história que você conhece, de um conhecimento perdido catastroficamente, que atrasou a humanidade em 1000 anos, é romantismo. A realidade é mais chata. Burocracia, cortes de orçamento e falta de interesse político mataram a biblioteca. Soa familiar? Napoleão Bonaparte. Quando você pensa nele, você imagina um cara baixinho com complexo de altura tentando compensar conquistando a Europa, certo? Errado. Napoleão tinha aproximadamente 1,68 de altura. E isso era normal, até acima da média, para um francês da época. A altura média de um homem francês no início do século XIX era entre 1,60 e 1,65. Napoleão era mais alto que a maioria dos seus contemporâneos. Então, de onde veio essa história de que ele era baixinho? Propaganda britânica, pura e simples propaganda de guerra. Os britânicos, que estavam em guerra com a França por décadas, criaram caricaturas políticas retratando Napoleão como um homenzinho irritado e agressivo. O cartunista James Gillray foi especialmente brutal nisso, e funcionou tão bem que 200 anos depois a gente ainda acredita. Mas tem uma camada extra de ironia aqui. Existe algo chamado Complexo de Napoleão. A ideia de que homens baixos são mais agressivos para compensar a altura. Só que isso é baseado num cara que não era baixo. É psicologia baseada em propaganda. A gente criou um transtorno psicológico em cima de uma mentira. E tem mais. A confusão também veio de diferenças nas medidas. Na França da época, usavam pés franceses, que eram diferentes dos pés ingleses. Quando convertido errado, Napoleão parecia ter 1,57. Erro de conversão virou fato histórico. Mas aqui vem a parte que me deixa maluco. Se propaganda funcionou tão bem contra Napoleão, quanto da história que a gente sabe sobre outros líderes também é propaganda. Quantos vilões históricos foram demonizados por propaganda? Quantos heróis foram romantizados? História não é ciência exata, é narrativa. E quem controla a narrativa, controla a verdade. Napoleão não era baixinho, mas você acreditou que era a vida inteira. E isso deveria te fazer questionar. No que mais você acredita só porque te contaram? Winston Churchill, herói da Segunda Guerra Mundial. O homem que derrotou Hitler, o maior britânico de todos os tempos, segundo a BBC. Agora deixa eu te contar o que eles não ensinam na escola. Entre 1943 e 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma fome catastrófica em Bengala, na Índia. Entre 2 e 3 milhões de pessoas morreram de fome. E Churchill não fez nada. Pior, ele recusou ajuda. Quando pedidos de ajuda alimentar foram feitos, Churchill perguntou: se a situação é tão ruim, por que Gandhi ainda não morreu? Isso não é boato. Isso está documentado em arquivos oficiais britânicos. Mas fica pior. A Índia, mesmo durante a fome, continuou exportando arroz e trigo para alimentar tropas britânicas e estoques de guerra na Europa. Churchill priorizou abastecer soldados e criar reservas estratégicas, enquanto milhões de indianos morriam de fome.
E ele justificou isso dizendo que os indianos se reproduzem como coelhos e que a fome era culpa deles por terem filhos demais. De novo, isso não é teoria da conspiração, está nos registros históricos oficiais. Mas a coisa mais perturbadora: Churchill tinha visões explicitamente racistas sobre indianos. Ele acreditava em supremacia racial. Ele comparou indianos a animais em múltiplas ocasiões. Em 1937, ele disse: "Eu não admito que foi feito algo errado aos índios da América ou aos aborígenes da Austrália. Uma raça superior simplesmente tomou o lugar." Esse é o cara que a gente celebra como herói absoluto. Agora, isso significa que Churchill não fez nada de bom? Não, ele foi crucial na derrota do nazismo. Mas história não é filme da Marvel. Não existem heróis puros e vilões puros. Churchill salvou a Europa do fascismo e deixou milhões de indianos morrerem de fome por racismo. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, e a gente precisa parar de fingir que líderes históricos são personagens de quadrinhos. A pergunta real é: por que a gente aprende tudo sobre Churchill derrotando Hitler, mas nada sobre Churchill matando milhões de indianos? Última polêmica, e essa aqui vai mexer com algo que você provavelmente tem na sua geladeira agora: Coca-Cola. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola manteve operações na Alemanha nazista. Sim, você leu certo. E quando o embargo americano tornou impossível importar o xarope da Coca-Cola para a Alemanha, você sabe o que a empresa fez? Criou uma bebida nova, especificamente para o mercado nazista. O nome dela? Fanta. Isso mesmo. Fanta foi inventada em 1940 pelo chefe da Coca-Cola na Alemanha, Max Kitt, para continuar vendendo refrigerante para os nazistas quando a Coca-Cola original não podia mais ser produzida lá. Fanta foi literalmente a Coca-Cola nazista. Mas calma, a história fica ainda pior. Durante a guerra, fábricas da Coca-Cola na Alemanha usaram trabalho forçado. Prisioneiros de campos de concentração trabalharam nas linhas de produção. Depois da guerra, quando os aliados venceram, a Coca-Cola simplesmente reincorporou todas as operações alemãs de volta para a empresa principal. Pegou os lucros que tinham sido feitos durante a era nazista e continuou como se nada tivesse acontecido. E a Fanta, relançada globalmente nos anos 50 como uma bebida alegre e tropical. Zero menção às origens nazistas. Hoje, Fanta é uma das marcas mais valiosas da Coca-Cola, vendendo bilhões de dólares por ano. Mas aqui vem a defesa que a Coca-Cola sempre usou. As operações na Alemanha ficaram isoladas durante a guerra. Agimos de forma independente. Só que documentos mostram que a matriz americana sabia o que estava acontecendo. E depois da guerra, eles ficaram muito felizes em pegar de volta todos os ativos e lucros. Então a Coca-Cola lucrou com o nazismo? Sim. Usou trabalho escravo? Sim. Foi punida? Não. E antes que você pense: "Ah, mas era a guerra, todo mundo fazia essas coisas", deixa eu te lembrar. IBM forneceu tecnologia de computação para os nazistas rastrearem judeus. Ford tinha uma fábrica na Alemanha nazista. Hugo Boss literalmente desenhava os uniformes da SS. Grandes corporações lucraram com genocídio. E depois da guerra, continuaram operando normalmente. Então, da próxima vez que você tomar uma Fanta, lembra, você está bebendo o legado de uma bebida criada para nazistas. Incomoda? Deveria. Então, ainda confia em tudo que te ensinaram? Colombo genocida, Biblioteca de Alexandria morta por burocracia, Napoleão vítima de propaganda, Churchill supremacista racial, Coca-Cola lucrando com nazismo. A história que você aprende na escola não é a história, é uma versão da história. A versão que alguém decidiu que você deveria saber. E aqui vai a verdade mais incômoda de todas. Se essas 5 coisas foram distorcidas ou escondidas, quantas outras também foram?
História é escrita pelos vencedores, pelas corporações, pelos poderosos. E eles não vão te contar as partes que os fazem parecer mal. Então qual é a lição? Questione, sempre. Se esse vídeo te incomodou, ótimo, era para incomodar. Você não devia aceitar nada cegamente, nem mesmo o que eu te disse aqui. Pesquisa, lê, questiona. Forma suas próprias conclusões. E se você curtiu esse vídeo ou se ele te deixou puto, tanto faz. Deixa o like, compartilha, comenta qual polêmica te chocou mais. O algoritmo não liga se você amou ou odiou. Só liga se você interagiu. Se inscreve no canal porque eu vou continuar desenterrando esqueletos do armário da história. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, questiona tudo. Falou.